No ar, Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida. Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais este episódio. Você vai acompanhar comigo os principais fatos que repercutiram em nosso ministério e também nas igrejas espalhadas no Brasil e no mundo. Então, fique comigo, o Verbo Online está no ar. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. Nosso giro de notícias começa por Ponta Porã, lá no Mato Grosso do Sul, onde ocorreu a segunda edição do Verbo Saúde, que teve a participação do Dr. Jorge Peralta. Na ocasião, o médico instruiu as mulheres e compartilhou informações sobre autocuidado. Durante a programação, o Dr. Jorge participou de uma roda de conversa, respondendo às perguntas sobre tratamentos de doenças ginecológicas, cuidados no pós-parto, sexualidade e gravidez, proporcionando um espaço de diálogo. Agora a gente segue para Gurjão, aqui no interior paraibano, onde o ponto de pregação O Verbo da Vida promoveu o Dia das Crianças. A iniciativa alcançou mais de 100 pequeninos e incluiu brinquedos infláveis, pula-pula, pintura de rosto, além de presentes e administração da Palavra de Deus. Ao final da festa, houve salvação e muita alegria entre a criançada. E por falar em salvação, vamos para o Oriente Médio. Lá, a família Carvalho compartilhou sua jornada de treinamento em missões e testemunhou o alcance de vidas por meio do Evangelho. Durante as viagens pelo Iraque e pela Jordânia, eles entregaram mantimentos, ministraram a palavra da fé e também aprenderam diversas estratégias de evangelismo pelos países onde passaram. Falando ainda sobre a palavra da fé, esta semana houve a Live Rema, que lançou oficialmente a identidade visual para a campanha do ano letivo de 2026. Na ocasião, Morgana Oliveira falou sobre a Black Week e também foram anunciadas as novas unidades de reativação do Rema em algumas cidades. Por isso, aproveite a oportunidade. Recentemente também ocorreu a Conferência de Cura na Igreja Verbo da Vida Sede aqui em Campina Grande, na Paraíba. O evento foi repleto de edificação e conscientizou os participantes sobre o direito de andar em saúde divina. Para conferir a cobertura completa, é só acessar o portal. No programa de hoje, a gente conversa com o Felipe Rodrigues. Ele é diretor de criação da comunicação do Ministério Verbo da Vida, é professor do Rema, cantor, compositor e criativo. Olá, Felipe, bem-vindo ao Verbo Online. Que prazer estar aqui com você, é uma honra, viu? Felipe, falando em criatividade, né, essa palavra expressa bem o jeito de ser Felipe Rodrigues. Né? Eu penso que eu não tenho criatividade, é a criatividade que me tem. Então, pessoal, olhando para isso, né, você tem muita experiência nas salas de aula Rema, também tem uma vida de louvor. Não é? Você faz parte, inclusive, do grupo de louvor da Igreja Sede, além de que tem suas composições também. Eu queria que você falasse um pouquinho de que forma essa experiência, sala de aula e vida de louvor, elas agregam no seu processo criativo. Sim, a Bíblia diz que Deus ele se manifesta através da sua criação. Sim. E a criação de Deus está em exatamente tudo. Por todos os lados a gente pode contemplar ou perceber criatividade, né? Criatividade na essência, a criatividade de Deus. Sim. E a sala de aula, ela me proporciona um alimento diferenciado, que é o contato que eu tenho com gente, com pessoas, alimenta a minha criatividade, né? A criatividade que eu carrego. Na verdade, todos nós, né, nascemos com uma porção da criatividade. Eu comparo criatividade com fé. Todo mundo nasce com a porção da fé. Sim. Criatividade também. Todos nós nascemos de um Deus criativo. Então, se nascemos dele, automaticamente, como diz o hino nacional, gigante pela própria natureza, né? Criativos pela própria natureza. Porque é mais sobre um DNA divino do que sobre uma crença, né? Sobre querer ser criativo. Não, nós somos criativos, só que aí... a maneira como nós olhamos para o mundo faz com que a gente aumente ou diminua, né? Faça crescer ou bloqueie essa criatividade. Então, e a sala de aula desencadeia isso em mim, né? Esse contato com as pessoas. Então, para você, não existe um ser não criativo? Não existe.
O único ser não criativo que deixou de ser criativo foi o diabo. No ato da desconexão com Deus, com o Criador, ele perdeu o criativo. Sim. Então é uma habilidade, você que está nos acompanhando aí, já fique feliz. Se você se achava não criativo... É impossível uma pessoa ficar perto de mim. Olha, isso é para você. Se você passar 10 minutos comigo, nunca mais você vai dizer que você não é criativo. Ou que você é mais ou menos criativo. Interessante, Felipe, que você me lembrou agora uma questão bem distinta. Eu acredito que isso é o mesmo princípio das pessoas que dizem que não sabem escrever ou que a escrita não é para todo mundo. Isso aí. Então, a escrita é para todo mundo. Se você também achava que não sabe escrever... Olha aí. 5 minutos comigo, eu mostro que você sabe e gosta isso também. Aí. Cara, esse Verbo Online está sendo com o diretor de criação e a diretora do texto, viu? De tudo que é escrito aqui do Verbo da Vida é através dessa mulher aqui. Então, ela sabe o que está falando. Felipe, falando em texto, vamos para cá, né? Bora. Essa semana foi lançado a live para apresentar a nova identidade para 2026 das escolas Rema, né? E você disse justamente essa frase durante uma entrevista para o portal. Você disse o seguinte: a proposta expressa o som de uma fé que ganhou forma, o eco de uma vida que pulsa o ritmo de Deus. Negócio muito bonito, viu? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você expressou essa poesia toda. O cabra é poeta mesmo, porque eu nem percebi isso. Como é que você expressou isso visualmente nas peças da nova identidade? Então, a gente deu um movimento, a aplicação das fontes, do texto, a gente fez uma dança entre texto e imagem, né? Eu peguei imagens do cotidiano, pessoas no ônibus indo trabalhar, um casal em casa, cozinhando junto, na cozinha, um menino brincando na rua. Peguei esses cenários do cotidiano, do dia a dia, né, que é onde a vida com Deus realmente acontece. Tanto que o Verbo da Vida e nem o Rema mesmo, nós não ensinamos sobre um evangelho de 2 horas, sim, mas sobre uma vida, né? Então, eu utilizei essas imagens reais com pessoas reais, né? Eu acho que o ícone que está presente em todas as nossas campanhas de 10 anos para cá é gente. Sim. Né? Elas sempre têm pessoas estampadas assim, porque a gente trabalha com gente. Sim. Né? E o slogan, ele pode ser lido de 2 maneiras, né? A palavra viva e viva a palavra. Então, essa dança da palavra, até como ela foi aplicada de maneira curvada, né, dando movimento, sim, mesmo que a imagem ainda esteja parada, você percebe essa movimentação. Sim. Interessante que eu vou aproveitar a sua presença aqui, né? Uma vez a gente fez que ia gravar, era só uma pegadinha, já que a gente está gravando pegaram. Aqui. Agora é de verdade. Agora, de verdade, eu vou explorar um pouquinho mais essa conversa, o assunto. Quem vê o resultado da campanha, né, as pessoas que em breve vão ver nas escolas, pode achar assim, não fazem sequer ideia do processo de criação. Uhum. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho, até já que a gente está explorando a criatividade nesse programa, né? Quando você vai fazer uma campanha dessa, essa inspiração chegou a inspiração ou não? Que trabalho é esse nos bastidores, que talvez quem vê a campanha, o produto final, sequer imagina que você passou por ele? Rapaz, eu acho que essa tua pergunta aí dá pano de manga para vários episódios do Verbo Online. Solta um pano de manga aí. Solta uma manga do pano. Então, Gê, isso é em tudo na vida, né? Sim. As pessoas, quando elas contemplam o resultado, sim, e muitas vezes não participam do processo. Sim. Tanto que hoje em dia tem muita gente vendendo fórmulas, né? Sim. 10 maneiras de você conseguir algo. As pessoas querem algo pronto, não querem mais passar pelo processo. E o processo, tanto da vida quanto o processo criativo, eles são semelhantes. Eu não acredito muito no talento, eu acredito mais no suor. Né? Como é que vem a ideia? A transpiração, né? Isso, é a transpiração, né? E a inspiração, ela só vem com exposição. Então, como é que a ideia vem? Quando eu vou. É eu indo para a ideia e a ideia vindo para mim. Né? Não é só eu esperar que a ideia pinte do nada. Eu gosto desse termo do nada. A gente usa em tudo, né? Rapaz, do nada me veio aqui uma vontade de ir a tal canto. Né? Do nada me veio uma ideia. Só que do nada não é um lugar.
Do nada é uma pessoa. E do nada também não é do nada. Não, é sempre de Deus, né? Deus é o do nada, né? A origem de tudo é Deus. E o destino aí tem um propósito final, né? Da gente alcançar as pessoas. Mas eu gosto do poder que essa área criativa tem, a área da publicidade, da propaganda, de fazer parecer ser fácil aquilo que é extremamente complicado. Né? As pessoas vão olhar lá o impresso final, o feed, o story, ou no telão da igreja, né? O vídeo que foi muito bem produzido da campanha, e vai dizer, cara, vão contemplar, vão achar o belo, né? Mas vão achar fácil. E não é fácil parecer ser fácil. Esse é o maior desafio do criativo. É parecer ser fácil aquilo que é extremamente complexo. Né? Sim. E ainda sobre essa questão, é interessante que você é um entusiasta da criatividade, né? E tem dado treinamentos sobre isso, oferecido treinamentos nas igrejas. A gente teve um recente na igreja sede, né? Você, Guilherme Diniz e tantas outras pessoas. Sim. Qual o espaço, Felipe, olhando para isso, como você definiria a criatividade nesse espaço cristão, até religioso? E qual o papel dela como ferramenta para a gente fazer o que faz? Então, eu tenho tentado e eu tenho conseguido quebrar uma muralha que existe entre as pessoas, a igreja e o criativo. Quando eu falo criativo, eu me refiro diretamente a Deus. Lá em Gênesis 1:1, o primeiro atributo que ele se apresenta à humanidade é criativo. Sim. Né? Gênesis 1:1, e criou Deus. Quem cria, né? O criativo é aquele que cria. É aquele que cria. E eu gosto até da versão que diz Deus no princípio criou. Porque eu penso que a ordem das palavras altera o resultado. Sim. Né? Deus, sim, ele cria as coisas. Né? Ele cria o efeito coisas, o efeito tempo, mas Deus, ele é a causa não causada. Né? Ele existe em si. Então, existe ainda uma certa incógnita na cabeça da maioria das pessoas, como se a criatividade fosse só para artistas excêntricos, músicos, compositores, enquanto nós, humanos, nascidos do Criador, nós fomos criados para criar. Criar possibilidades, caminhos, porta, resposta, solução. O povo quer muito ministério, mas como é que você quer ministério, enquanto ministério, correr a carreira de Deus, implica em resolver o problema do povo e o teu? Sim. E isso é criatividade, né? O criativo, ele entra em operação justamente quando você acessa o espírito criativo de Deus que habita em nós, para dar uma resposta que você talvez não tenha nem autoridade para falar, né? Aquela, por exemplo, você vai fazer um gabinete com alguém e você não tem propriedade de causa sobre aquilo. Ou talvez você nunca perdeu sua mãe ou nunca se divorciou, mas o espírito criativo traz a inspiração para você dizer a coisa certa. Esse é o mesmo espírito criativo que os profissionais da criatividade usam. Sim. Só que muitos usam sem saber qual é a fonte. E essa é a fonte de toda criatividade. Então, eu penso que eu tenho aberto um caminho aí, eu tenho me divertido, eu não tenho gasto as minhas energias de maneira à toa, inútil. Sem propósito. Sem propósito. Eu percebo que a igreja tem entendido que elas podem e merecem ter acesso a esse poder criativo que é liberado por Deus. Você atuando nessa área de criação, você tem e já fez campanhas muito boas, trabalhos muito bons. Quem segue você no Instagram vê todo esse potencial criativo em tudo que você faz, né? Que formação lhe trouxe tanta ferramenta para atuar assim? Você é publicitário. Sim. Rapaz, eu vou designer também? parecer ser redundante, mas não é. É porque se aplica a isso também. Qualquer que seja o curso que você que está nos assistindo escolha fazer, publicidade, design, seja qual for, ele não vai... Ele vai só fomentar aquilo que já existe em você. Você primeiro precisa quebrar a crença de que você não é criativo, porque a universidade, a faculdade, o curso não vai te tornar criativo. Ou não tem um curso superior, muitas vezes. Não tem, né? Na verdade, esse superior, né, a gente já carrega, que é esse potencial de ser
o que nós já somos. Eu acho que a gente Sim. perde muito tempo, G, tentando ser o que a gente já é. Sim. Colocando a energia no lugar errado. Sim. Enquanto a gente só precisa usufruir daquilo que a gente já carrega. Agora, a universidade, eu me formei em 2008. Sim. Eu sou vintage, rapaz. Só tem a carinha de novo. Tu é Eu acho que é a velho. melanina. Sou velho. Mas eu me formei em publicidade e propaganda porque, e eu digo que esse é o melhor curso que existe, entra em conflito com os meus amigos jornalistas. Por quê? Que conflito é esse? O conflito de que o jornalista, ele é mais textual, é como se não houvesse poesia nele. Eu acho que você é uma pessoa que quebra esse paradigma aí, de que o jornalista ele é mais centrado, ele tem pouco acesso à arte, à emoção, ele é mais informativo, né? Já o publicitário não, ele é 100% coração, ele é emoção, ele tá ali empenhado, envolvido 100%. Vocês muitas vezes são imparciais, precisam passar a Sim. mensagem sem expor a emoção, sem se envolver com elas. E eu digo que o curso de publicidade é maravilhoso, principalmente para quem é da área e quem tem desejo de ser da área de criatividade, porque você pode atuar em qualquer lugar da agência, né? Fazendo publicidade e propaganda, você pode ser o diretor, você pode ser o design, você pode ser o atendimento, você pode estar na parte de projeção, de projetos, de produção. Já quem faz design gráfico só vai poder atuar na parte de criação, no setor de criação, Sim. que é o meu setor Sim. aqui. Eu agora vou advogar em defesa própria. Por né? favor, eu vou até tomar uma aguinha aqui. Sobre a questão do jornalismo, eu acredito que isso depende do objeto que você está informando, né? Há reportagens que elas envolvem sim emoção, elas envolvem a palavra lapidada, elas envolvem muita coisa. Agora tem aquela notícia factual que ela tem que ser informada devidamente com Sim. a imparcialidade que o texto merece. Fala mais, porque isso aí, esse conflito, jornalistas- ele dá audiência. Não é conflito, é só ponto de vista diferente, né? Sim, sim. Inclusive, você citou Perilo. Perilo é um exímio escritor. E você vê toda a poesia no que ele escreve também. Isso aí. Né? Então são eu acho que formatos diferentes. eu acho que eu quis só falar sobre... eu acho que a característica geral, né? Sim. O todo, a gente Sim. difere o jornalista do publicitário nisso. São Mas finalidades diferentes, né? tem as suas... O jornalista vai as suas informar, exceções. o publicitário quer vender. Então tem... Tem que mexer na emoção mesmo, né? São coisas bem distintas. São. Falando Perilo, isso, amo você, viu? defendi bem. Jornalistas, amo vocês. Somos colegas, irmãos. Falando sobre isso ainda, nessa área de criatividade, tudo é arte, né? Felipe também é cantor. Quantos anos aí? Dizem que eu canto de aí, né? música, de louvor, quantos discos? Tem alguma coisa aí pronta ou no forno? Fala um pouquinho eu sou sobre da época isso. do CD, né? Pra Sim. quem não conhece, pessoal, o CD era algo redondo que se tocava em um som, né? Hoje em dia é só plataforma digital. Vou nem falar em LP. LP, então, meu amigo, é bom demais. E eu gravei o primeiro CD em 2011. Há 14 anos. 14 anos, isso aí. E, inclusive, foi aqui em Campina, na igreja. Foi a primeira vez que a igreja recebeu o jogo de luz, telão. Foi bem engraçado. Sim. Porque a partir daí a igreja aderiu mesmo isso aí. Eu lembro de Guto vendo como ficou legal aquilo, como é um elemento atrativo de gente, né? E a gente precisa atrair as pessoas Sim. com todas as ferramentas visuais Sim. que a gente puder. E a partir daí eu não parei mais de compor, né? O primeiro CD Levou-me Além, depois Como Se Fosse a Primeira Vez, depois o EP Jesus. A canção Faças Como Queres, de Ana Diniz, na verdade é de Felipe Rodrigues. Vamos contar Muito um segredo boa, Felipe. aqui. Ana, um abraço pra você, Ana e Maécio. Eu nem sabia, brincadeira, eu sabia. Mas eu chego nas igrejas e o pessoal diz: Felipe, você sabe cantar aquela música de Ana Diniz? Faças Como Queres. Sei, claro, vamos cantar aí. Então, e eu tenho escrito, né? Eu não tenho parado de escrever. Eu sempre estou viajando e até durante a viagem mesmo eu escrevo canções, eu componho, eu tenho essa facilidade de compor. E eu acho que tem uma diferença bem legal entre você parar para escrever. Se você disser: Felipe, vamos escrever uma música sobre dízimos e ofertas aqui. Sim. A gente vai escrever junto. Mas é diferente quando ela nasce.
Sim. Quando você faz a música, e a música se faz, né? Fruto de um relacionamento, fruto de um momento teu de comunhão com Deus, debaixo do chuveiro, às vezes chorando, passando por uma pressão. A música Jesus, ela veio debaixo de pressão mesmo, né? Então a pressão, ela vem para escrever alguma coisa na gente, deixar alguma mensagem. A pressão é um mensageiro, né? E que tal não transformar essa mensagem em música? Que às vezes esse problema que a gente está passando e a gente pensa que só a gente está vivendo, existem milhares de irmãos ao redor do mundo que estão passando pelo mesmo mal, né? A Bíblia fala sobre isso. Há cerca de 1 ou 2 meses, você gravou um clipe, né? Um clipe. Na Igreja Sede. Não foi bem um clipe, né? Foi no JPN. No JPN. Esse ano a gente teve uma lab. Que inspiração foi isso aí? Fala sobre isso, Felipe. Então, foi um momento da lab de criatividade. A gente teve um momento criativo, sim, onde eu falei sobre isso, né, para os jovens. E aí, depois eu fiz um desafio com eles, né? Criei esse desafio da gente fazer um clipe, né, de uma paródia da música do Chaves, né, substituindo os termos que ele usava por adoração. Sim. Né? Aquela música, que bonita a sua roupa, né? Então eu fiz uma paródia sobre adoração. Inclusive eu uso essa paródia nas minhas aulas de vida de louvor. E aí, vamos fazer um clipe aqui. Então usei aquela galera lá, a gente fez um corredor humano, parecia que estava acontecendo uma bagunça muito grande e que não ia dar resultado nenhum. Tinha até um sanduíche de presunto. Sanduíche de presunto, bola, tinha o Bob da Dona Florinda. Então eu peguei todos os elementos da turma do Chaves. Então fica aí com um pedacinho do que rolou nesse dia. Hoje eu posso adorar, eu posso adorar, sou adorador. Por causa de Cristo, eu sei quem eu sou. Eu fui transformado, fui transportado, fui do reino das trevas para o do amor. Felipe, falando nisso, né, na inspiração desse lab e tal, de onde surgiu essa paixão pelo Chaves? Da infância, né? E ele é um ponto de contato com a minha criança interior. Tô perguntando isso por quê? Porque quem acompanha você nas redes sociais sabe que toda aula que encerra as aulas Rema vai aparecer algum vídeo você ganhando Chaves de tudo que é qualidade e tamanho, ganhando sanduíche de presunto. Eu já ganhei uma cesta, rapaz, toda personalizada com o café da Dona Florinda, o sanduíche de presunto do Chaves, com a bola quadrada do Kiko, né? E aí o pessoal vai dando asas à imaginação e eu vou me surpreendendo. Eu acredito muito naquela declaração que diz que a gente atrai o que a gente aplaude, né? Sim. Eu aplaudo a obra de Bolanhos. Sim. E ele foi um cara à frente do seu tempo. Então, todo tipo de conteúdo dele eu já conheci, eu já absorvi. Livros, seriados, documentários. Biografias, né? Então, ele é um cara que me inspira muito a criatividade. Porque ele era um gênio à frente do seu tempo. Era uma máquina de ideia. Ele atuava como Chaves, só que ele era o roteirista. Ele pensava na cenografia, nos personagens. Ele quem criou cada um dos personagens. E por que Chaves? Porque Chaves faz parte da minha infância e Sim. é um ponto de contato com a minha criança interior. Sim. E a nossa criança interior é um elemento em nós que nós não podemos perder de vista. Né? Porque é a parte mais criativa da gente. É a parte bobona, a parte da... Sem julgamento, Sem julgamento, sem medo de errar, né? De ter uma ideia... De se expor ao ridículo. E eu sou muito esse lado criança. Não a criança que vai querer resolver os assuntos de adulto, né? Não, essa parte é o adulto Felipe. Mas a criança Felipe, ela tá na maior parte do meu dia. E a criança, ela não se constrange em dizer tolices, em dizer... Não, de ser julgada, né? Não, simplesmente ela diz. Né? Criança não tem passado, a gente também não, né? Eu digo que o adulto criativo é a criança que sobreviveu. Sim. Então é importante você não matar a sua criança interior. E por isso que muitas pessoas, você que está nos assistindo, talvez se pergunte assim, rapaz, por que existem pessoas mais criativas do que eu? Não é que elas são mais criativas do que você. Talvez seja porque elas alimentem a criança interior mais do que você. Elas se censurem menos.
se censurem menos. Exatamente. Eu vou deixar tu falar. Porque G é uma pessoa... Ó, é aquela pessoa que todo mundo gostaria de trabalhar junto. A gente desceu dela. Ela é um alimento para minha criatividade. Eu sempre digo isso a ela. Eu sou uma pessoa que gosto muito de expressar os meus sentimentos, aquilo que eu... A minha consideração pelas pessoas. E você é uma pessoa, G, que realmente você inspira criatividade. Amém, você é uma pessoa poética. E tudo que você faz com unção. Amém. Posso repetir isso sem gaguejar? E tudo que você faz com unção. Você é ungida para isso. Amém. É muito legal você... Eu gosto de contemplar as pessoas que estão no lugar certo, fazendo a coisa certa, porque elas fazem com força, mas com unção. As coisas que a gente ama, a gente faz com tudo isso. Eu digo a todo mundo que eu não... O meu trabalho, na verdade, eu recebo para servir a Deus. Sim. Sim. Essa é a consciência que eu tenho. Para se divertir, né? Para me divertir, né? E como o pastor Bud dizia, Mamãe ainda hoje diz, e eu repito isso, eu ecoo essa verdade aonde eu vou. Se não for divertido, eu nem faço. Muito bom. Se não for divertido, não é verbo da vida. Então, é isso. Muito bom, Felipe. A gente conversava ainda muito, né? E aí também um bocado. Mas... Pessoal, teve muita coisa que a gente pensou cortar aqui. Vai que vai aparecer um conteúdo aí pra você ver o que rolou aqui, né? Mas pra gente encerrar, eu queria que você deixasse uma dica de leitura que possa aí abençoar e edificar as pessoas que estão nos acompanhando. Então, eu tô escrevendo um livro aí, ó, em primeira mão pra você. Vai sair alguma coisa muito boa aí sobre criatividade. Mas, até lá, O Poder Criativo de Deus, de Charles Capps, da nossa editora. E também o Criative-se, de Marcos Madaleno. É uma dica legal para quem gosta desse assunto de criatividade, né? E para você entender que você nasceu criativo pela própria natureza. Que bom, Filipão. Uma honra conversar com você aqui. A honra é toda minha. Foi muito boa a nossa conversa e desejo que você criative-se ainda mais. Aí. Amém, amém. Vamos nos criativar. O Verbo Online de hoje fica por aqui, mas em nosso portal tem muito conteúdo disponível para você. É só acessar verbodavida.com ou baixar o aplicativo Verbo App. Eu também fico por aqui, declaro um dia abençoado para você. Tenha fé, lembre-se sempre de que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a G Monteiro e esse é o seu Verbo Online. Até mais. Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.